Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Muito bem, boa tarde. Você que está acompanhando com a gente aqui, Olá Itapetininga, é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. A temperatura agora na cidade aí por volta dos 30 graus. Seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje. Você vê imagens da rua Doutor Lobato aqui no centro da cidade. Então, seja muito bem-vindo ao Telescópio. E no programa de hoje vamos conversar com um empresário aqui de Itapetininga, PH Furlan. Ele que sempre fala sobre diversos assuntos aqui da cidade, vai falar sobre política, vai falar sobre questões do Plano São Paulo, combate à Covid aqui na cidade também, e também sobre política aqui do nosso país. Então ele vai conversar aqui junto com a gente. Fique ligado no programa de hoje. Lembrando que o programa de hoje ele foi gravado no dia de ontem, então nessa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, para trazer sempre para você um conteúdo inédito aqui no Telescópio. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida, e Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Para participar aqui junto com a gente, hoje nós não conseguiremos ler as perguntas aqui ao vivo, mas é sempre bom contar com seu comentário. Você pode fazer ele através do facebook.com/TV Itapê. Então, fique ligado comigo. Eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, você conectado através do canal 8 da NET, também através do nosso Facebook aqui da TV, que é o TV Itapê, facebook.com/TV Itapê. Você consegue assistir ao vivo, compartilhar, dar like, participar aqui junto com a gente, também através do aplicativo da TV, que é o TV Itapê. Você consegue ter acesso a toda a nossa programação, mandar sua pergunta e também assistir da onde você estiver. Então não deixe de baixar no seu celular, não deixe de participar aqui junto com a gente, porque hoje recebemos então PH Furlan, ele que é empresário aqui de Itapetininga e vai conversar com a gente aqui sobre o comércio no tempo da pandemia e também a respeito de outros assuntos aqui da política municipal e do nosso Brasil. PH, boa tarde, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde a você, telespectador, que possamos ter uma boa conversa aí e ajudar você a ter a sua opinião formada em casa. Muito bem, PH, você participou com a gente aqui muitas vezes, né, durante esse ano de 2020, através de videochamada. Você fazia ali a sua videochamada da sua casa, às vezes do escritório ali, sempre participando junto com a gente aqui. Como é voltar aqui aos estúdios e tal, pra gente poder conversar? É diferente? Como que é? É bem melhor, né? Nada se compara a gente poder estar junto, poder ter esse contato muito mais próximo. E a gente fica contente, né, de que as coisas já estão voltando ao normal, voltando àquilo que pode ser uma nova normalidade, mas não pode parar. Então, eu fico muito contente de estar aqui hoje. Muito bem, lembrando, né, que nós estamos aqui com um certo distanciamento, temos algo já, ou seja, sem descuidar, mas já tendo também, vamos dizer assim, um novo protocolo, podendo já dar alguns passos, né, para voltar. Eu digo assim, pessoalmente, que eu prefiro muito mais ter o convidado aqui no estúdio, é muito mais tranquilo, é muito mais, a conversa, ela flui muito melhor do que às vezes pela internet, apesar de que hoje a tecnologia, ela nos permite, então, fazer esse programa remoto diversas vezes, como foi ontem até aqui no nosso programa. Mas, PH, contando pra gente, né, hoje, dia 1º de fevereiro, o dia que nós estamos gravando, tá passando no dia 2, eu sei que as notícias elas mudam muito rápido, né? Mas hoje, com essa questão do Plano São Paulo, PH, Itapetininga, por estar na região metropolitana de Sorocaba, ela teve aí um rebaixamento, né? Ela passou da fase laranja para a fase vermelha nesses últimos dias, e isso deu um impacto grande. Eu sei que a situação já não é mais essa, mas conta pra gente como que o comércio recebeu essa fase vermelha aqui na cidade. Olha, Guto, da pior maneira possível, porque a gente vê que a gente vai fazer praticamente um ano aí de pandemia e eles continuam usando as mesmas estratégias que já não deram certo no começo. Então, continua a ser a mesma coisa, vai lá, fecha um pouquinho, abre um pouquinho e mantém muita coisa aberta e muita coisa fechada. Então, a gente vê que não tem uma regra correta, porque não adianta você só fechar as lojas, mas o supermercado está aberto, o banco está aberto, ou seja, o vírus vai circular da mesma maneira. Essa restrição de horário, por exemplo, de fechar às 8 da noite, para bares e restaurantes, isso está sendo péssimo. E muita gente, infelizmente, vai acabar quebrando, não por falta de administração de nada, mas porque é uma imposição do governo que está atrapalhando a vida das pessoas, né? Então, as pessoas, passamos um ano, temos o cuidado, mas nós sabemos que as pessoas precisam voltar ao seu normal, elas precisam ter aquele momento de lazer, porque ninguém vai sobreviver como se fosse numa cadeia, 2, 3 anos fechado.
E a gente já viu que os números são muito parecidos, tanto nos lugares que abrem como os lugares que fecham. Os números eles são muito parecidos, né? Então a gente não concorda com esse plano de São Paulo, a maneira como ele foi feito e a maneira como ele está sendo implementado também. E diga para mim, se pegar até com esse tempo que se teve, né? Ou seja, nós tivemos até um tempo onde tudo foi melhorando. Acredito que até a eleição ele estava tudo melhorando bastante, né? Fomos subindo aí de faixa para amarela, chegamos na fase verde, se eu não me engano, né? Isso. Chegamos a estar na fase verde. Como que foi o comportamento da população? Ela voltou a comprar, ela voltou a consumir ou ainda não foi aquilo que vocês esperavam? Como você vê? Sim, quando chegou a eleição, o que ajudou muito para o comércio é que a gente pôde se planejar um pouco mais. Então a gente conseguia comprar para o final do ano, a gente tinha uma preparação. E todo mundo imaginava que se teve eleição, tudo vai voltar ao normal, não vai mais. Eleição seria um maior caso de aglomeração, porque por mais que fale uma coisa ou outra, mas teve campanha na rua. Você tira todas as pessoas de casa no mesmo dia. Você tira todo mundo no mesmo dia, por mais que os mesários tomaram os cuidados, mas você poderia ter contato fora da escola. Teve as campanhas onde você acaba abraçando uma pessoa, indo na casa da outra, e isso daí foi um grande problema de contágio. Mas imaginava-se que não, tivemos eleição, então a gente vai seguir a vida normal agora e cada um tomando os cuidados que acham necessários e vida que segue. Quando chegou no mês de dezembro, o governador começou a dar pertinho do Natal, dar ali suas cacetadas para parece que atrapalhar mesmo o Natal do comércio. E aí dificultou muito, porque hoje a gente trabalha com planejamento de 2, 3, 5 anos à frente. Na atual situação em que a gente passa, você não pode planejar a semana seguinte. Por exemplo, agora é a época de inverno, as lojas de vestuário, calçados e roupa, elas teriam que estar comprando o inverno. Mas quem que está com coragem de comprar o inverno e se de repente dá dia 10 de março na cabeça dele, vou fechar mais 30 dias. Isso atrapalha muito pra gente, né? Você vê que, talvez, vamos dizer assim, essa mudança principalmente, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Nós vemos que nenhuma prefeitura, até pelas manifestações aí, tanto da prefeitura de Sorocaba, a prefeitura aqui de Itapetininga também falou que não sabia. Eu tive a chance de conversar também com o secretário de Desenvolvimento Regional, ele não citou nada que teria essa mudança na quinta-feira, e depois na sexta se tem tudo isso. Você vê que talvez, vamos dizer assim, tomou um caráter um pouco monocrático o negócio ali, não vamos nem falar com os prefeitos, vamos fazer daqui de cima, o indicador é tal e tudo, como você vê? Sim, é muito complicado porque a gente tem, durante o ano todo, esse último ano, o governador está governando por decreto. E a gente votou num deputado estadual, a gente votou numa pessoa que é um representante, o parlamento ele tem que fazer parte. A Alesp ela tinha que fazer parte desses decretos. Mas como é tempo de pandemia, fizeram aquele cenário de guerra, tudo, ele está governando uma pessoa só sozinha, aí não dá. Então ele fala que ele tem aquele centro de contingência, mas não tem ali empresários lá dentro, não tem dono de bar, não tem dono de restaurante, e isso daí a gente vê que o que é essencial hoje? Essencial é tudo aquilo que é essencial para aquela pessoa sobreviver. Quando pegou numa situação como essa, em que ele anuncia na sexta-feira para segunda já fechar, ele pega todo mundo de calça curta, então isso é muito difícil, eles teriam que ter um planejamento um pouco mais à frente. Fala-se muito dessa questão de hospitais, o pessoal até confunde com a questão de Manaus. A estrutura do estado de São Paulo, ela é milhares de vezes maior do que Manaus, do que Roraima, do que Rondônia, é claro. Então a gente não teve esse colapso de saúde aqui durante um ano e também não vai ter. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura muito maior. Esses estados não se prepararam e, consequentemente, estão colhendo os frutos negativos hoje, né? E depois disso, né, PH, daí teve essa questão, se botou a vermelha lá, deu toda uma treta, até ficou muito uma dúvida, né, porque ao mesmo tempo também se falou muito de uma questão das cidades que estavam laranja, de ter um vermelho depois das 8, de fim de semana, tudo tal. Logo após isso, então se teve aí uma certa discussão, né, política aqui na nossa região, né, entre o prefeito de Sorocaba e a prefeita aqui de Itapetininga, onde apareceu ali que principalmente o prefeito de Sorocaba queria reunir os prefeitos para ir, né, para de certa forma protestar contra o governador, e a prefeita, vamos dizer assim, tendo a posição dela também, né, de estar junto, mas ela acreditava mais no diálogo, ou seja, não de bater de frente, mas tentar uma via mais do diálogo ali. Como que você viu toda a situação, PH?
Tem sido difícil. O prefeito de Sorocaba, o Manga, ele já fazia protestos, organizava tudo antes mesmo do período que ele era prefeito. Talvez ele recebeu os votos para isso mesmo. Acredito também, né? Que sim. Grande parte da campanha dele era essa Sorocaba questão. É uma cidade muito industrializada, muito comércio, então acredito que grande parte das pessoas votaram nele por isso. Então ele tinha essa dívida com o público dele de fazer esse quebra-quebra, de ir para o enfrentamento. Mas a gente percebe que o governador fechou de uma maneira que o enfrentamento hoje a gente perde na justiça. Então as cidades que tentaram entrar na justiça perderam. Promotoria pública, ela tem ido forçado ao lado do governador e não ao lado da população. Então você vê que não tem muita briga, que é você brigar com um lado muito, muito mais forte. Então a prefeita Simone, ela tem tentado, pelo motivo de conversa, tentado levar num diálogo para que a gente chegue a uma negociação. Mas vejo eu que se o governador Dória insistir muito nessa questão de fases, de fechamento, a gente vai entrar num colapso muito rápido, porque as pessoas estão prestes a explodir, né? Assim, não tem mais como controlar, como segurar a população. Tanto é que você olha, a grande maioria das cidades, ninguém mais obedece os decretos, né? O que acabou atrapalhando e te dando descrédito à própria pandemia. Muito bem, nessa sexta, ao 12h45, nós estávamos ao vivo aqui no Telescópio, né? Começou o nosso programa, nós estamos conversando aqui, antes de terminar o programa, ainda começou, então, uma coletiva de imprensa, então, do governador João Dória, onde ele anunciou que Sorocaba retornava para fase laranja. Acho que junto com Sorocaba teve mais uma região também, eu não me engano. Bauru também retornava para laranja, que foram duas regiões onde o prefeito, vamos dizer assim, da maior cidade dessas regiões, ele se colocou contrário, né? Que também em Bauru tem a Sueli Rosim também, foi repórter aqui na cidade, tudo. Ela é prefeita de Bauru, ela também se colocou contra o governador. PH, você vê nisso talvez um apontamento aí de que o embate, de que se colocar abertamente, trazer a população junto de si, é um dos caminhos talvez para tentar fazer ser ouvido aí pelo governador? Sim, com certeza. Hoje a população ela é muito mais, se você for pesquisar, por exemplo, rapidamente nas redes sociais, você vê que 80% da população já é a favor da abertura, ou mais. São poucos os que ainda são a favor do fechamento. Porque você vê que todo mundo, você é, por exemplo, um liberal, um autônomo, você é cabeleireiro, outro tem uma oficina, e que um depende do outro. Então, se você fecha um tipo de negócio, um tipo de comércio, você vai atrapalhar toda a cadeia de produção. Então, às vezes as pessoas pensam, mas dá para a empresa se virar. A empresa no Brasil ela já é muito prejudicada. A gente vê que empreender no Brasil já é uma coisa complicada. E as empresas elas não têm caixa para sobreviver tanto tempo. Então até o ano passado a gente teve auxílio emergencial, teve a suspensão de contrato, as empresas conseguiram equilibrar as coisas, mas mais tempo que isso não consegue. Tanto é que aquela associação de bares e restaurantes, ela fala que mais da metade vai fechar, porque é impossível manter os custos você abrindo. Quem que vai num bar terça-feira, 3 horas da tarde, né? É meio complicado. Então é uma ideia furada do governador e a população percebeu e está contra ela, né? Contra ele. Mostra as últimas pesquisas aí, ele tem 3% de intenção de votos. E PH, conta pra gente um pouquinho aqui a situação dos empresários, principalmente ali do seu setor, empresários da Campos Sales e tudo assim, né? Se teve, né, uma ação do governo que colocou o dinheiro, vamos dizer assim, na mão das pessoas, que foi aquele auxílio que se teve. Teve também um incentivo aí para que se fossem, algumas coisas fossem renegociadas, questão de muitas vezes de aluguéis, também de alguns boletos e tudo, né? Mas pelo que eu estava ouvindo falar, parece que a primeira parcela já começa a chegar já dessas coisas, né? Desse dinheiro que foi renegociado, né? Como que está essa situação? Você vê que talvez, vamos dizer assim, com aquilo que se teve aí de fim de ano, se consegue começar esse ano e aguentar pelo menos mais um pouco aí? Então, a grande expectativa de todos nós era que quando virasse o 31 de dezembro, virou a chavinha e a gente ia ter um ano para poder trabalhar, porque o ano passado realmente foi assim. Você renegocia, você está fechado e você joga para o ano seguinte. Só que a conta chega, então não adianta você prorrogar muito, porque ela chega e muita gente está com dificuldade, tanto que a grande maioria hoje é a favor da abertura por causa disso, porque a pessoa percebeu... Ou eu abro ou acaba. Ou eu abro ou acaba. Hoje a situação não dá mais, porque quando você pegou lá em março do ano passado, a gente via a necessidade de se fechar pelo menos uns 30 dias, arrumar o sistema de saúde, que era a proposta do ministro Mandetta era essa, não, vamos arrumar o sistema de saúde, depois vida normal, e a gente vai socorrendo as pessoas que forem contraindo o vírus. Sempre essa foi a metodologia.
porém gostaram da ideia autoritária e foram fechando, e hoje as empresas têm muita dificuldade de se manter. Eu vejo que empresas como grupos Loja 100, Casas Bahia, eles já têm dificuldade hoje, mesmo tendo grandes redes de lojas. Tanto que em algumas cidades você vê eles abrindo, mesmo contra decreto e tal, e são empresas que geralmente seguiam à risca a lei, né? Hoje eles não estão mais aguentando, então seria um desemprego em massa se a gente continuar com esse abre e fecha, essa instabilidade. Muito bem, então essa é a situação aqui, nós estamos vendo o empresário aqui da cidade. É sempre muito importante também prezar aqui. Eu gostaria até de perguntar isso para você, PH, quanto à questão do comércio, né? Vamos dizer assim, as pessoas falam a respeito de aglomeração, de tudo, mas segundo o que você tem visto aí, as pessoas elas têm seguido, é uma preocupação do comércio que as pessoas elas não se infectem lá dentro, que elas mantenham, não é para encher loja, como você vê? Não, o comércio ele tem tomado todos os cuidados necessários, até porque a gente sabe que se meia dúzia de funcionários se contaminarem, vai atrapalhar para a gente mesmo. Então a gente tem... Vocês já perceberam que vocês são o lado fraco da corda também, é onde vai estourar. Sim, porque a gente já não está abrindo. Se a gente tiver mais gente doente, vai piorar a situação. Então ninguém quer, a gente tem tomado todos os cuidados que eles recomendam, né? Mas vê que o fechamento ele piora em muito a situação. A gente viu aquele caso do final do ano, que pediu para se fechar no 1º de janeiro, 2 e o 3. Ou seja, pegou um feriado e emendou mais 2 dias. A maioria das pessoas que trabalham no comércio falaram, eu aproveitei, eu fiz festa, eu fiz churrasco, eu fui para casa da minha mãe, dos meus avós, ou seja, se tinha uma maneira de contagiar, contagiou mais fora do que a pessoa trabalhando dentro da loja. Muito bem, muito bem. Então, PH Furlan conversando aqui com a gente, ele que é empresário aqui em Itapetininga. E PH, como que você recebe essa questão das vacinas, né? Hoje eu recebi aqui, através da assessoria de imprensa do governo do estado, até vou trazer aqui para o pessoal, falando a respeito dos números, então, que nós tivemos da chegada da vacina, né? Foi liberado aqui, mais um insumo aqui, então, São Paulo confirma a chegada de insumo de mais de 8,7 milhões de vacinas no dia 10 de fevereiro. Então, o Instituto Butantan, com isso, ele vai chegar a produzir 17,3 milhões de doses até meados de março. Então, isso foi anunciado pelo governador João Dória. São 5,6 mil litros de insumo da China para a produção de mais de 8,7 milhões de doses, e a chegada dessa matéria-prima está prevista para o dia 10 de fevereiro. PH, para você, a vacina é o único jeito, talvez, de resolver esse negócio? Ou talvez, vamos dizer assim, já vacinando uma boa parcela, principalmente os que podem ter um caso mais grave, isso já vai facilitar para que o trânsito do comércio volte ao normal? Com certeza. A vacina ela vai ter 2 grandes efeitos que vai. Primeiro, que você vai vacinar primeiro os profissionais de saúde, que são quem tem mais contato próximo com o vírus e às vezes acaba trazendo o vírus para dentro de casa, e as pessoas que são as que deveriam estar isoladas, deveriam estar protegidas desde o início, que são aqueles mais idosos, que têm alguma doença já pré-existente, que a gente vê que é o grande caso de números de morte. Então a vacina vai ajudar muito. Eu acredito que vacinando todo esse pessoal, a gente já vai cair pelo menos para metade dos casos, né? E o outro efeito muito grande que ela vai ter na sociedade é o efeito psicológico, porque como muita gente ficou, a gente via no começo aqueles caminhões carregando o corpo na Itália e as pessoas ficaram um pouco traumatizadas com essa questão. A vacina vai ajudar muito também nessa questão, que a pessoa vai entender que agora eu posso ter a minha vida normalmente, eu posso sair da minha casa, eu posso visitar uma pessoa, que as pessoas ficaram muito amedrontadas também. Então, das duas maneiras, vai ajudar demais, e creio eu que dentro de 2 meses vai sobrar vacina em todo lugar. Que num primeiro momento as empresas investiram demais na vacina, elas querem recuperar essa grana, né? Então elas estão fazendo leilão pelo mundo. Mas amanhã ou depois vai ter um monte de vacina, então vai estar bem mais fácil para o pessoal, hein? Muito bem, então PH Furlan trazendo para a gente aqui a respeito dessa questão da vacina. E PH, também gostaria que você comentasse um pouquinho ainda nessa questão do combate ao Covid, né? A figura, né? Acho que as 2 figuras principais, que foi a do presidente e a do governador, né? Você vê desgastes e ganhos políticos para os 2 lados, mais para um, mais para outro, como você vê? A gente vê que sempre o governador jogava a corda e o presidente acabava caindo na provocação, né? Foi um grande erro do Bolsonaro de cair nessa provocação. Ele teria que ter seguido a linha dele, dito o que ele achava, e esquecer que existia
João Dória. E o governador, pelo seu lado, tentou ganhar um capital político, mas pelas pesquisas, a gente vê que o Dória hoje é uma pessoa que uniu o Brasil. A esquerda odeia ele e a direita também odeia. É a única unanimidade, então. É uma unanimidade entre todo mundo. Então eu vejo que capital político ele não conseguiu ajuntar. Porque você vê, eu imaginei que essa pesquisa pós-vacina, ele teria ali já 8, 9% dos votos e ele vem atrás de Amoedo, vem atrás de Boulos, ele continua lá embaixo. Eu acho que isso não capitalizou para ele, né? E o presidente passou por uma pandemia com aqueles 30% que são os fiéis que vêm desde lá de trás. Esse núcleo duro eu acho que vai até 2022. 2022, se a gente tiver com uma economia sólida, creio numa reeleição. Se a economia tiver em frangalhos, aí eu acredito que ele perde para qualquer nome, porque o brasileiro vota muito com o bolso, né? Então, isso é muito interessante de falar, porque eu estava até vendo uma entrevista, né? Se fala muito hoje do impeachment do Bolsonaro, até uma das promessas, né, de um dos candidatos à presidência da Câmara, o Baleia Rossi. É claro que você que está assistindo com a gente aqui essa gravação, né, no dia de ontem, então na segunda-feira, não se tinha ainda a resolução, era justamente o dia, então, dia 1º de fevereiro, o dia da eleição na Câmara Federal, mas um dos candidatos ele até coloca essa questão do impeachment. Como que você vê essa questão, PH? Ela vamos dizer assim, é um momento para isso? E se tem, vamos dizer assim, é claro que a gente sabe que impeachment muitas vezes não é a questão do crime em si que importa tanto, é mais o clima político que está. Você acha que tem clima político por uma aprovação de um impeachment do presidente? Não é clima político para isso? Não, de forma alguma, porque hoje se você fizer uma pesquisa aí, impeachment do presidente, você vai ter menos de 15% das pessoas que querem, ou seja, você não tem povo na rua. E vindo de uma pandemia, uma crise que foi gerada pela pandemia, a última coisa que a gente teria que pensar hoje é em trocar governante, entendeu? Por mais que, por exemplo, eu critico muito até o governo de São Paulo, mas também não vejo uma boa ideia um impeachment agora. Vejo que ele deveria parar com as medidas, a Assembleia interferir, se fosse o caso, entendeu? Mas é muito horrível para o Brasil, porque você imagina que uma grande empresa, ela precisa de somente uma coisa para ela poder ter o negócio dela: estabilidade. Para ela prever o futuro, ela tem que ter uma estabilidade. E hoje não se tem no Brasil, nunca teve, mas hoje é um pouco pior, porque você consegue prever só o dia seguinte no máximo. Então está muito difícil. Não vejo que vá para frente, porque não tem povo na rua, não tem deputado querendo fazer, e também não tem assim um grande crime, uma grande coisa que pudesse levar isso adiante, né? Muito bem. E quem está acompanhando com a gente aqui possivelmente já deve saber, mas eu vou perguntar aqui para você, PH, quem que você acha que ganha essa presidência da Câmara? Vai ficar com Lira mesmo, conforme se desenha aí nos telejornais? Acredito que vai, acredito que ele já deva ter mais de 350 votos, vai ser assim, inclusive uma votação muito grande, né? Porque a gente sabe que o modelo de governança no Brasil que eles criaram, que é esse presidencialismo de coalizão, você tem lá o tal do Centrão. Quem votou nesse Centrão? Eu não votei, mas alguém votou e esses caras estão lá dentro. Então, eles são representantes do povo, infelizmente. Mas o Lira é um bandido, o Maia é um bandido. Alguém votou nesses caras. Então, não quero mais o Centrão. Não vote no Centrão, porque a Constituição diz que o presidente tem que passar pelo Congresso e o Senado. Então, vejo que ele tem que fazer uma certa articulação, ele vai ter que jogar o jogo. A gente tem que entender que a política é a arte do possível. Ou seja, o mundo perfeito eu imagino na minha mente. Mas eu colocar isso em prática, ali dentro tem outras pessoas que querem outras coisas, que têm outros anseios. Aí você tem que fazer aquela jogada, né? Então eu vejo que o Bolsonaro ele não tem nenhum caso ainda de corrupção, não tem nada, mas ele tem que liberar emendas para esses candidatos, esses deputados, e eles vão levar isso para suas cidades e estados, né? E com isso vai ficar muito fácil ele ganhar a eleição da Câmara e do Senado também. E como que está a questão, vamos dizer assim, da força política, né? Nós vimos que o presidente Bolsonaro ele conseguiu algo que por muitos é dito como algo inédito, algo inesperado, que foi aprovar uma reforma da Previdência com 6 meses de governo quase, entendeu? Ou seja, com o negócio assim, foi algo assim, a toque de caixa, tudo, e o pessoal, de certa forma, isso deu um olhar de uma grande força política para ele, né? Hoje você vê muito mais desgaste nisso, talvez essa eleição do Lira seja um dos caminhos para ele talvez restabelecer um pouco dessa articulação, porque com o Rodrigo Maia nós vemos que assim, foi quase que você não manda nada aqui mando eu, né? Dessa forma talvez com o Lira ele tenha mais essa força de novo? Com certeza, até é um erro assim, a gente muitas vezes discute coisas, né? Discute leite condensado, mas é algo que a gente tem que discutir no Brasil. Uma medida provisória, por exemplo, ela caduca
porque o presidente da Câmara, uma única pessoa, não quis pôr em votação. Isso não podia acontecer. Eu acho que a medida provisória ela tinha que entrar em vigor, ficar valendo, e até que fosse votada, ela fica em validade, porque ali você tem 500 representantes do povo. Alguém votou nesses caras e botou ele lá. Esse cara, ele vai falar em seu nome. Pelo menos votar, mas que negue, votar, mas pelo menos vote. Exatamente. Não, teve, por exemplo, aquela MP do futebol, onde falava que o clube mandante é dono do seu jogo, é uma coisa mais óbvia do mundo, né? Não votou. A MP da carteirinha estudantil, que você não precisaria pagar. Você vai lá e você imprime sua carteirinha na internet, que todo mundo tem uma impressora, um computador, também não votou. E muitas outras coisinhas. Então, o governo teve que recuar. Questão de privatizações que são fundamentais fazer, a reforma administrativa, a reforma fiscal, porque se mandasse, eles não iam colocar. Então, isso é uma coisa que tem que mudar. O Senado e o presidente da Câmara, eles não podem não pôr em votação. Eu acho que isso aí é a primeira coisa que a gente tinha que brigar no Brasil. Chegou lá, tem que votar. Perdeu? Fazer o quê? Paciência, você não teve como articular. Mas é muito difícil. Agora vejo que o Bolsonaro, ele ficou 30 anos no Congresso, ele conhece como funciona, né? Então, acredito que ele soube fazer essa campanha, soube articular, falhou feio no começo de acreditar no Rodrigo Maia, porque ele confiou, né? E hoje ele está sofrendo com isso, mas acredito que vai mudar tudo isso aí a partir de hoje, se o Lira ganhar. Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, vou pedir para o pessoal colocar na tela aqui o número do nosso WhatsApp, porque tem sorteio essa semana aqui no Telescópio, então você pode participar aqui junto com a gente, pode mandar o seu recado para concorrer então uma lavagem do seu carro lá no Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos sorteando em toda sexta-feira, então é só mandar o seu nome e o seu RG para o 15 99100 8654 99100 8654, esse é o número aqui da TV, então você participa também mandando o seu recado e pode mandando o nome e seu RG, você participa do nosso sorteio e pode também ter aí seu carro limpo, então, na semana que vem pelo pessoal lá do Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. E também fique com um recado especial do restaurante que ganha o coração de Itapetininga cada dia mais, que é o restaurante Vila Rosa. Muito bem, sempre delicioso o restaurante Vila Rosa, pronto para receber você e toda a sua família. Lembrando que retornou então o atendimento lá no salão com todas as medidas de segurança. Estou aqui hoje conversando então com o empresário de Itapetininga, PH Furlan. E PH, queria entrar num tema aqui rapidinho com você, depois nós vamos para a política municipal aqui de Itapetininga, mas gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da questão da liberdade de expressão, né? Ontem eu estava conversando aqui com o Dr. Pedro, ele que é um juiz federal de Araçatuba, estava aqui conversando com a gente e ele expressou ali que aconteceu algo assim um pouco diferente, acho que um pouco extremo, né, nessas eleições americanas, né? Todas as plataformas, Twitter, Facebook, as grandes plataformas, elas acabaram, vamos dizer assim, por primeiro ir cortando alguns comentários que o presidente Trump fazia, né? Foram cortando alguns, alegando fake news, alegando incitação a crimes e tudo. Vamos dizer assim, tudo de certa forma dá para se entender, de certa forma, né? Mas depois chegou um tempo onde elas excluíram, ou seja, um dos grandes canais de comunicação dele com a população, tudo, falaram, tá infringindo as leis da comunidade aqui, nós não vamos fazer mais. E eu perguntei para ele, falei, isso não configura talvez uma censura prévia? Antes dele falar, já não estão dando direito dele falar, tudo, e ele mesmo falou, ele falou assim, para mim é perigoso. Falou assim, não sei colocar, vamos dizer assim, porque se fazem isso com o Trump, que é o cara mais poderoso do mundo, o que não fazem com a gente, né? Ele colocou essa situação, quem que vai decidir o que é certo e o que é errado é o dono da rede social e tudo. Como você vê essa questão? Que eu sei que também já teve aí seus atritos aí com algumas redes sociais. Conta pra gente. Com certeza, isso acredito que hoje é o maior perigo que a gente passa dentro do mundo, são as Big Techs que a gente chama, né?
elas bloquearem as pessoas porque ela não é produtora de conteúdo. Igual uma televisão, você é produtor de conteúdo, uma rádio, você é produtor de conteúdo e você é responsável por ele. Ela só pega aquilo que a gente posta e ela coloca lá sem ela ter nenhum compromisso. Nenhuma responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Tanto é que quando a gente reclama da rede social, uma pessoa me xingou. Ela fala, procura a justiça do seu país e resolve na justiça do seu país. Ela não vai se responsabilizar pela pessoa que te xingou. O máximo que ela pode ir lá é excluir a postagem depois de algum pedido judicial, porque ela também não exclui sem pedido judicial. Então é um perigo muito grande, como o doutor colocou muito bem aqui. Quem vai julgar o que é certo e o que é errado? Porque tem coisa que o Trump falava que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ah, mas ele está incitando a violência. O que é incitar a violência? Ele falou, peguem facas, armas e invadam o Capitólio? Não, não teve. Então é muito difícil uma empresa privada mandar na sociedade. E hoje elas tomaram proporções gigantes e o problema é que elas ainda estão juntas, né? Porque se uma fosse rival da outra, não, mas o Facebook é dono de praticamente todas as redes e o Google apoia ele. Então tem uma dificuldade enorme. A gente vê que as pessoas no futuro vão sofrer com isso, porque hoje, legal, tá bloqueando o Bolsonaro, tá bloqueando o Trump, eu gostei, mas amanhã pode ser que bloqueie alguém da esquerda, pode ser que bloqueie uma pessoa que está sendo correta. Eu já fui bloqueado várias vezes e você que está assistindo em casa, faça o teste. Vai em algumas páginas, por exemplo, que o Facebook gosta, quebrando o tabu, vai lá e xinga todo mundo lá, escolhe 10 palavrões e xinga. Você vai ser bloqueado. Faz a mesma coisa na página do Bolsonaro ou na página do Olavo de Carvalho, coloca os mesmos 10 xingamentos. Você não é bloqueado. Muita gente já fez esse teste e postou os prints e você vê que são 2 pesos e 2 medidas, né? É um perigo real para o mundo, porque, como você disse, o Trump era o homem mais poderoso do mundo. Imagina a gente que é uma formiguinha, né? E nessa linha, PH, você acredita que isso seria, vamos dizer assim, algo que possa acontecer aqui no Brasil nas eleições de 2024? Talvez o que aconteceu lá aconteça aqui também. Eu sei que você, por diversas vezes, esteve aqui junto com a gente, até no programa fazendo contraponto aqui, por várias vezes você defendeu, né, ou ficou a favor de algumas decisões do presidente Bolsonaro. Você acha que isso é um risco para a campanha dele, talvez perder essa linha de comunicação? Porque ele usa muito, né, tanto os lives do Facebook quanto o Twitter. Né? Com certeza, surgiu lá com o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aproveitou aqui, hoje a gente vê muitos prefeitos já também, prefeita Simone tem uma grande comunicação. O Instagram dela é muito forte, né? Instagram, Facebook muito forte, e a gente viu que é a melhor maneira de se fazer campanha, porque você não gasta dinheiro, né? Você não tem que pagar o assessor para ficar fazendo campanha, fazer folheto, fazer televisão, então ali você consegue na televisão é muito travado por lei eleitoral, tem que ser o mesmo espaço, tudo ali então, livre, né? Ali você fica bem mais tranquilo, o eleitor hoje ele tem o passe livre, para ele ir lá e criticar e xingar ou também perguntar com o seu candidato. Então isso a rede social ajudou. Só que à medida em que ela começa a bloquear, ela começa a interferir. E imagine você que o Facebook tem interesses no Brasil e ele vai interferir na eleição, então é muito complicado, né? Uma empresa privada interferir na soberania de um país. Eu acho que é muito complicado, eles vão interferir, vão atrapalhar, mas geralmente em benefício próprio deles, né? Muito bem, PH. Então, fica aqui registrado também essa pergunta, né? Falando dessa questão de liberdade, que eu sei que você sempre bate nessa tecla aqui com a gente durante o programa. E pegar falando agora de questão de política municipal, né? Nós tivemos aqui algo que agitou a primeira sessão da Câmara Municipal de Itapetininga desse ano de 2021, foi marcada aí por abertura, então, pelo recebimento de uma denúncia e abertura de uma comissão processante contra o vereador Eduardo Codorna. Você acompanhou, PH, o que aconteceu ali mais ou menos? Viu essa questão da denúncia? O que você acha de tudo isso? Acompanhei sim, vi toda a denúncia. A gente precisa aprender a conviver com o diferente. Então, o Codorna, ele é hoje oposição à prefeita. Eu, por exemplo, gosto muito da administração da Simone, conheço muita gente dentro da prefeitura, mas também acho justo que o Codorna faça o que ele faz, porque numa democracia você tem que ter oposição. Claro que não pode ser oposição por oposição. Você vê uma coisa que está certa e você ir lá e não apoiar para atrapalhar. Mas você tem que ter alguém na oposição, você tem que ter alguém criticando, você tem que ter alguém fiscalizando. Ele fala muito dessa questão dos contratos, de asfalto, tudo. Acho legal que ele tenha estudado e tenha realmente se colocado a favor de fazer isso. Então, e é a função dele. A função do vereador, ela seria única e exclusivamente de fiscalizar o executivo e de ajudar no orçamento. Pelo menos é o que diz. Criar leis é um negócio um pouco difícil. Você teve essa experiência, né, PH? Fiscalizar, acho que é algo mais palpável, né? Seria
Na verdade, a função do vereador seria ele se fechar no gabinete, pegar o orçamento, olhar cada secretaria e cada centavo que foi gasto. Acho que teriam que ser 19 contadores os vereadores e ficar ali minucioso para saber onde foi gasto o dinheiro. Mas a gente vê que hoje ele aplica outras funções. E acredito que o Codorna está certo de ir fiscalizar, de ir atrás, para que a gente possa ver se o dinheiro está sendo bem aplicado, né? Porém, existe todo o processo político, e a Câmara, ela é soberana. Câmara, então eles quiseram abrir o processo, existe uma investigação, ele vai poder hoje se defender e tal, mas mesmo que ele esteja correto, a Câmara pode cassá-lo, porque é um processo político. A gente falou do impeachment aqui, a Câmara pode cassá-lo. Não acredito que vão fazê-lo, porque grande parte da população apoia hoje ele, viu pelo menos o único vídeo que eu vi, não tem assim tanta coisa que o incrimine, não parece ser nada, foi com um canivete alguma coisa ali, então ele está certo dele fiscalizar, só que hoje corre-se o risco. E para a própria Câmara, é perigoso eles terem aceitado, porque amanhã qualquer um pode ir lá e tentar impugnar algum outro vereador, né? Então, tipo, o vereador tá lá, esse cara mexeu comigo na rua, ele assobiou para mim, eu sou uma mulher, fui assediada, você vai caçar esse cara. Então, é um ambiente perigoso que a gente está criando. A gente tem que pensar não só no hoje, mas no amanhã. Hoje é o Codorna, você pode comemorar, mas amanhã pode ser qualquer outro. Então, vejo muito complicada a situação. Então é algo que vai rolar muito ainda aqui na cidade, vai ter muita coisa para se conversar aqui. E assim, nós estamos aqui para acompanhar, né, todo esse processo, desde o primeiro dia, no momento então, onde foi ali lida essa denúncia, né, nós já estávamos transmitindo aqui através do nosso Facebook para que todas as pessoas pudessem acompanhar. Nós entrevistamos o Codorna no dia seguinte aqui, passamos o vídeo, ele pôde já dar algumas explicações ali a respeito do vídeo, tudo que é a grande, vamos dizer assim, a única, me parece até agora, prova desse processo. Ele deu ali a versão dele a respeito de tudo isso. Então, seguimos aqui falando sobre esse assunto, trazendo as novidades para você, amigo aqui da TV Itapê. E pegar também falando a respeito da política municipal aqui da nossa cidade, nós temos também a questão de alguns vereadores, né? Nós tivemos, foi divulgado, né, que saiu na imprensa, que alguns vereadores eles teriam as contas desaprovadas pelo Ministério Público, que ofereceu aí isso ao nosso juiz eleitoral aqui. Como que você vê toda essa questão? Enquanto você vai falando aqui primeiro, né, a respeito dessa questão das contas, o que isso pode impactar aqui na cidade, eu vou achar aqui os nomes certinho aqui dos vereadores, mas vai contando já pra gente pegar. A justiça eleitoral no Brasil, não falando municipal, mas no Brasil, ela é muito falha, né? Você vê, por exemplo, na cidade de Angatuba, vizinha nossa aqui, teve uma eleição onde o prefeito concorreu impugnado e agora, dia 7 de março, vai ter outra eleição. E foi justamente por rejeição das contas, rejeição não foi? de contas, ou seja, mas vai se gastar 2 vezes o dinheiro, né? Eu acredito que a justiça eleitoral ela tinha que ser mais rápida e já você não pode concorrer o dia da eleição agora e você não vai concorrer, e já tirar essa pessoa antes do cenário, porque senão você tem que fazer impugnação, depois você vai tirar, vai entrar suplente, é muito complicado. A justiça eleitoral ela tinha que ter um julgamento prévio antes e justo e já acabar ali, porque senão fica esse negócio de eliminar e depois cai de novo e vai para a segunda instância, vai para a terceira, isso se arrasta os 4 anos de mandato. É outra coisa que a gente tem que unir a esquerda, unir a direita, unir o centro e brigar no Brasil. Falar, não, se a pessoa não pode concorrer, ela não pode concorrer. Desde o primeiro dia do pleito, a gente sabe que aquele cara tá fora, né? Porque senão a gente fica gastando nosso dinheiro. Imagine quanto vai gastar Angatuba para fazer uma eleição. E contas reprovadas é complicado, porque a gente vê que empresas não podem doar. A gente já teve casos na cidade de empresas doar para candidatos e não aconteceu nada. A gente já teve casos da pessoa declarar valores acima do que foi pago ou muito abaixo do que foi pago, o que isso desajusta a campanha, porque se eu comprar esse copo para dar para os meus eleitores, nem sei se pode dar copo para eleitor, mas vou imaginar que pode, eu pago nele R$10, você paga 1, você vai atingir mais eleitores com o seu número do que eu que paguei 10. Fica desigual, fica desigual. Então teria que ser uma coisa um pouco mais justa, né? Essa parte de fundo eleitoral, ela deveria ser dividida de acordo com o número de candidatos. E não tipo, a gente vê muito comum no partido, esse candidato aqui ele puxa mais votos, vamos dar mais dinheiro, aquele ali é mais conhecido, vamos dar mais dinheiro. E o outro eles não dão nada. Então é uma coisa que a gente precisa mexer na nossa justiça eleitoral e tentar consertar isso daí para a gente ter uma democracia um pouco mais plena, um pouco mais justa. Muito bem, você trazendo aqui então essa informação
para quem está acompanhando com a gente aqui, né, saiu no jornal Tribuna do Sudeste Paulista, pelo jornalista Eliabe Venâncio Aires Gonçalves. Ele trouxe aqui pra gente, né, que o excelentíssimo senhor doutor Aparecido César Machado, que é o juiz eleitoral, diversas vezes entrevistado aqui pra gente, da 52ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo, que é daqui de Itapetininga, na quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021, proferiu a sentença, então, desaprovando as contas eleitorais de 2020 dos vereadores Itamar Martins, atual presidente da Câmara, Toninho Marconi e Matheus Ribeiro. Então, na conclusão, o juiz ele relata diversas irregularidades apontadas nos pareceres técnicos conclusivos que embasam a decisão juntamente com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, que julgou também desaprovadas as contas dos vereadores. Nos 3 processos, tanto o parecer técnico conclusivo quanto a manifestação do Ministério Público apontam para a desaprovação das contas e o juízo confirmou em sentença. Ambos os processos são públicos e podem ser consultados através do portal Divulga Cande do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele traz também aqui na Tribuna do Sudeste Paulista algumas cópias então desses processos e dessas sentenças então que são públicas. Nós fica aqui também a todos os citados, né, os 3 vereadores aqui, o espaço aberto do Telescópio, o convite público já da TV Itapê para vir conversar com a gente também, poder esclarecer tudo isso. PH, algo que em conversas ali eu já ouvi falar que seriam questões referentes, vamos dizer assim, ao impulsionamento de campanha, talvez não conseguiram, vamos dizer assim, colocar dentro das regras, porque é algo muito novo, né? Você foi candidato em 2016, agora em 2020 não, mas essa questão da parte eleitoral junto com as mídias digitais, impulsionamento, já sempre foi algo um pouco complicado. Acredito que cada vez as leis estão mudando com respeito a isso, né? Como que foi para você passar por isso? Quando eu fiz a campanha em 2016, não podia ainda o impulsionamento pago, né? Ele só poderia de forma orgânica. Mas a gente já apresentou na época alguns casos, né? Não entrei com processo, nada na época, mas a gente já via casos de pessoas que impulsionaram. Então, na época não podia? Na época não podia, em 2016 não podia. Esse ano pode? Esse ano já pode. Mas, então a gente vê como mudou, né, o negócio. Mas tem um determinado valor que pode, tem um monte de regra para seguir. Eu faço, por exemplo, o impulsionamento da loja e o Facebook já pergunta, isso é político? Porque daí ele passa por um outro crivo. Se for um anúncio político, ele demora mais até para entrar no ar, tudo porque o Facebook também faz uma certa conferência lá, né? Então ele é bem mais burocrático. Mas também eu acredito que o futuro, a gente falou agora, da campanha, ela vai migrar para a rede social. E se o candidato usar do bolso dele, eu não vejo problema que ele pudesse gastar o quanto ele quisesse em rede social para divulgar. Até porque ali ele já tem a devolutiva, né? Se ele está falando uma mentira, a pessoa já vai bater na hora ali. É melhor pegar, porque assim, eu tive agora, né? Acabei eu saí não estava em casa, tudo, né? E meu pai foi lá em casa, ele abriu a caixa de correio, porque eu quase não mexo, porque eu pago todas as minhas contas da internet, eu recebo no meu e-mail, tudo, eu nem mexo na caixa de correio. Ele abriu, da eleição ainda, acho que tinha um chumaço desse tamanho, de santinho, de papel e jornalzinho e não sei o que. Cara, desnecessário, dinheiro jogado fora, suja os locais e tudo, entendeu? Hoje acho que migrar isso para a internet, é claro que um ou outro lugar ali vai precisar ainda do santinho, né? Mas é um caminho, né, PH? É um caminho, porque também você entrega, pessoal, essa campanha já foi mais limpa, né, essa última municipal, mas você via que você ia votar na escola, você passava escorregando em santinho. Exatamente. E não sei, mas isso não ganha voto. E também você vai, fiz 2 milhões de santinho, entreguei. Será que a pessoa viu, votou, leu? Não. Na rede social, você consegue já, eu sou vereador, tô fazendo tal coisa. Já vai até uma medida de você saber se um político está bem avaliado. Entra na rede social dele. Se está todo mundo xingando, ele está mal avaliado. Mas no Ibope ele aparece com 90% dos votos. Mas está todo mundo xingando ele na rede? Não é verdade. Agora você entra na do outro. O pessoal tem bastante gente elogiando e alguns criticando. Esse cara, ele tá bem cotado. E aí eu acredito que para o próprio candidato é importante, porque ele vai olhar lá e ele já vai ver, fiz merda aqui, fiz caca aqui, isso não vai dar certo. E muitas vezes ele recua, né? A gente tem visto prefeitos, governadores recuando de várias decisões porque vê a pressão popular. Então a rede social ela tem que ser mais liberada pela justiça eleitoral e tirar um pouco do fundo, né? Porque daí a pessoa mesmo gasta e com pouco dinheiro você consegue atingir muita gente, né? PH, nas 3 esferas, desses próximos 2 anos do presidente Bolsonaro, vamos começar de cima para baixo. Qual que você acha que vai ser o maior desafio dele agora para esses 2 anos, para tentar, de certa forma, recuperar esse país aí?
principal é recuperar a economia, né? Porque as empresas que já eram alavancadas, hoje elas estão muito mais alavancadas. Então você vai ter que dar um jeito e não tem como você pôr mais dinheiro, né? Não dá para ligar a impressora e botar mais dinheiro. Então ele vai ter que ter meios, eu acredito que o Paulo Guedes deve estar pensando nisso, ele vai ter que vender algumas coisas, privatizar algumas coisas, ele vai ter que fazer uma reforma administrativa, enxugando um pouco o Estado, porque o Estado brasileiro ele é muito pesado. Quando a gente fala Estado, a gente vê que o Brasil tem muito órgão, muita gente trabalhando, coisas que poderiam passar para a iniciativa privada tranquilo. O telefone nosso hoje ele é da iniciativa privada. E passa lá, o governo tira esse inchaço de lá de dentro, para que sobre dinheiro para ele poder fazer a economia girar. Esse é o grande desafio dele. E aí as outras coisas pontuais vão ser julgadas na eleição, né? Muito bem. Governo do Estado de São Paulo, qual a situação que o Estado de São Paulo está agora? São Paulo que sempre foi aí a locomotiva do Brasil, sempre teve essa posição mesmo de destaque, né? Principalmente econômico aqui no Brasil. Quais são os principais pontos aí que o governador Dória vai ter que lidar nesses próximos 2 anos? Aí é o grande problema, né? Porque o Brasil depende de São Paulo. São Paulo é quase metade do PIB do país, ela carrega, todo o dinheiro passa por aqui, a Bolsa de Valores está aqui. E se o governador não tomar, eu vi uma entrevista do Roberto Justo, que é amigo dele, e falou, Dória, para. Ele chegou a falar, tipo, não dá, entendeu? Porque os grandes empresários já perceberam e viram que ele precisa ter uma mudança de rumo. Se ele quer concorrer à eleição, concorra, divulgue, faça suas propostas, mas não quebrando a economia, do quanto pior, melhor, porque senão, mesmo que ele concorra e vir um dia a ganhar, ele vai pegar um país muito quebrado, porque se ficar sangrando da maneira como está São Paulo, vai sangrar o país inteiro. Então ele tem um desafio muito grande de recuperar a legitimidade. Hoje o João Dória, se você olhar os 600 e poucos prefeitos do estado de São Paulo, não reconhecem ele como governador. Acham que está lá um cara que está falando e daqui a pouco ninguém obedece. Tanto é que dia 3 agora, me parece que ele vai até tirar a fase vermelha dos finais de semana, para os bares poderem voltar a abrir. Uma notícia saiu na Globo agora há pouco. Para poder, ou seja, ele vai para um lado, vai para o outro, parece uma barata tonta, ele está perdido. Ele precisa recuperar essa legitimidade. Acho que é o grande problema, e deixar São Paulo andar, porque São Paulo sabe se virar bem. A questão da vacina não vai ser o bastante para segurar, vamos dizer assim, a popularidade dele? Não. Vejo que ele lutou bastante para que saísse essa primeira vacina, né? Ele se empenhou até uma vacina bem mais cara do que as outras. A gente viu aí que ela custa quase 3 vezes mais. Ele se empenhou em trazer mérito, tal. Vai ter uma parcela da população que vai acreditar, mas isso só não garante. Porque o brasileiro ele vota com o bolso e a gente precisa que o país volte a andar. Porque não adianta você também estar vacinado e o país parado. É a mesma coisa que não tivesse, né? Muito bem. A nível municipal, o prefeito Simone renovando o mandato por mais 4 anos, né? O que ela pega da cidade, que ela mesmo, vamos dizer assim, que ela trabalhou nesses 4 anos? Quais são os principais pontos aí que você acha que ela deveria ter um olhar principal aqui para a cidade? Ela vai depender muito dessas outras 2 esferas crescerem para ela poder crescer, né? Eu vejo que ela tem uma boa articulação nessa questão de trazer emendas, tudo, não sei agora, porque o candidato dela deve perder, o Baleia Rossi é muito próximo, e ele deve perder a eleição hoje, a hora que passar o programa você já vai estar sabendo. Ela vai ter que tentar manter esse bom diálogo na esfera federal. Se ela não tiver mais o Baleia, que ela arrume uma outra pessoa que ela possa ter esse contato, e também na esfera estadual. Ele continua como deputado, né? Mas talvez com muito menos poder por ter sido o cara que enfrentou, né? Então não sei como vai ser o rearranjo depois, mas ela vai ter que ter pessoas próximas ali do presidente ou do presidente da Câmara, para que ela consiga trazer mais dinheiro para Itapetininga, né? Porque a gente, infelizmente, o nosso modelo, ele depende de emenda de deputado, ele depende de dinheiro do governo federal. O dinheiro daqui não fica aqui. A gente manda para lá, depois vai lá com o chapeuzinho na mão pedir de volta. Esse é um grande desafio dela. Na outra questão, a cidade ela tá bem arrumada, ela foi muito bem na pandemia. Você vê que nosso número de mortes ele é bem abaixo de outras cidades do estado. O hospital está muito bem cuidado na gestão com o padre Valdori e tudo. Então ela tem dado um bom caminho para a cidade, mas ela vai ter esse desafio agora de conseguir manter esse diálogo político num ano em que vai ser difícil tirar dinheiro do estado e do governo federal. E uma questão que até foi conversada aqui, nós trouxemos até algumas notícias
notícias aqui, que seria a questão da criminalidade aqui na cidade, principalmente nas lojas ali do centro, né? Você tem ouvido falar a respeito disso, de um aumento principalmente de furtos, né? Na calada da noite, não de mão armada nem nada, mas aqueles furtos, né, na calada da noite, roubando até fiação. Nós tivemos aqui a notícia, né, do pessoal lá do CVV, que teve toda a sua fiação roubada durante o fim de semana, tudo. Você vê que talvez falta um olhar ou alguma política para tentar coibir essa questão ali no centro da cidade? É uma situação muito, muito difícil, porque a gente teve recentemente o cerco de Jericó ali na igreja da Catedral, e a gente viu diversos moradores de rua, e muitas vezes eles estão, no sentido da palavra, chapados, e naquele momento ele não pensa para fazer, né? Então a gente está com muito morador de rua em Itapetininga. Eu não sei de onde estão surgindo esses moradores de rua, porque falam que Itapetininga acolhe muito bem, por isso que eles acabam vindo para cá. Então é difícil, porque é uma situação que a gente vê que a gente tem dó, a gente às vezes dá uma gorjeta, a gente paga alguma coisa, mas é que cresceu muito, e no momento em que ele está sob efeito de drogas, ele não pensa para dar uma pedrada numa vidraça. Às vezes ele vai roubar uma camiseta, mas o vidro que ele quebra vai custar muito mais para o empresário do que a camiseta que ele roubou em si. A gente vai ter que ter algum plano. Vejo que foi montada a Casa Raiz ali no centro. Ela acaba acolhendo bem tudo, tem bastante coisa, mas o pessoal reclama muito de que está dando muita coisa para eles também, e de repente eles não ficam lá dentro. Teria que ter uma medida mais socioeducativa, né? De que ele fosse lá, não, mas você não pode sair daqui também, você vai viver aqui de uma maneira até recuperar, porque é uma situação complicada a nível de país, mas Itapetininga está um pouco pior. E geralmente tem acontecido com esses pequenos casos de aquele nóia que a gente fala, né? Que está roubando alguma coisinha para pagar o traficante. Isso é um grande desafio da cidade, talvez aumentar o policiamento ou uma segurança privada, para que o comércio que já está tão afetado possa ficar um pouco mais protegido. Então, né, esse é um ponto muito... Porque que ali, né, acho que você passa ali, porque muitas vezes as pessoas passam de carro, né, mas se você for na região central, tanto a questão da Campos Sales, Silva Jardim, o calçadão mesmo à noite ali é muito escuro, abandonado, não tem moradores, vamos dizer assim, a maioria ali não tem moradores, são só pontos comerciais, né, fica muito abandonado e muito suscetível a tudo isso, né, PH? Sim, muito, porque quando você aumenta muito o número de pessoas, vamos dizer, de indivíduos que podem cometer esse crime, você vai ter que ter um policiamento muito maior também. Eu não sei se a gente tem todo esse efetivo dentro de guarda municipal, não sei como que funciona a polícia, porque a polícia também tem que atender muitos casos, Itapetininga é muito grande, então acaba atrapalhando, dificulta para a polícia, dificulta para a guarda. Vai ter que ter uma maneira de pegar esse pessoal e abrir para eles uma casa onde eles possam tentar recuperar um pouco da vida, mas que eles fiquem um pouco mais longe do centro da cidade, porque às vezes é difícil, ele sai dali da onde ele está e já vê uma vitrine, alguma coisa, e ele tenta quebrar, e realmente são lugares difíceis de... Se tivesse que ter policial para fiscalizar todo o centro, você ia ter que ter uns 200 policiais à noite para poder fazer todas as ruas, tudo. É uma situação muito complicada que a gente passa hoje. Todo semáforo tem alguém agora, eles estão com as plaquinhas, né? Um amigo me reclamou que ele tem um jogando facão. Falou, eu fiquei até com medo, porque ele fica jogando facão pra cima. Como que eu falo não depois? E se ele vem com o facão daí pedindo carro, é meio complicado, você acaba dando, né? E no cerco que eu fui comentar, a gente viu no cerco de Jericó, eles arrumaram briga lá. Arrumaram briga nas barracas ali, que eles falavam, não, vou ajudar, daí ajudava, daí ele falava, não, eu quero R$20 por ter ajudado, aí você carregar 10 refrigerantes, você não dava, virava briga. Então a gente vê uma dificuldade muito grande. Esse é um desafio para prefeitura, governo se unir e tentar resolver, mas esse eu confesso que é muito difícil, eu não tenho uma solução para isso. Certo, PH, muito obrigado pela participação aqui com a gente, é sempre uma alegria muito grande poder contar com você aqui, saudade de fazer o contraponto aqui, de ver você conversando com o pessoal aqui, sempre tem bastante opiniões aqui também a respeito de tudo isso que passa o Brasil, que passa a cidade, então muito obrigado pela participação. Se quiser deixar algum recado aqui, fica aberta a câmera no telescópio para você. Com certeza, como a gente está gravando hoje é aniversário do nosso apresentador Guto, né? Você possa enviar os parabéns para ele aí nas mensagens, parabéns Guto por mais um ano de vida, parabéns pelo título do Palmeiras, que tanto tempo não ganhava nada, né? E que a gente possa realmente retomar a alegria, retomar o programa, é muito legal o contraponto, e as pessoas possam tentar voltar um pouco à vida normal, tentar esquecer um pouco
o ódio, os nervos que a gente vem passando do 2020 aí, mas que a gente possa tentar levar a nossa vida ao normal para que as coisas possam ter de novo a alegria de estar juntos, né? Muito bem. PH, você citou aqui, né, o grande jogo do ano, né? Aqui. O que você achou disso, PH? Era a vez do Palmeiras mesmo? Você acreditava mais no Santos? Fala pra gente. Sem torcer contra o Palmeiras. Não, eu particularmente sou corintiano, mas no nosso grupo de corintianos lá, eu já falei pro pessoal no dia antes do jogo, do primeiro jogo contra o River. Falei, pessoal, o Palmeiras é favorito. Porque tem hoje um técnico estrangeiro, né? E você vê que eles têm uma visão de futebol um pouco diferente do futebol brasileiro, né? Que no Brasil é muito comum o estilo Tite, estilo Carille, que faz 1-0 e segura, e ele conseguiu armar bem o time do Palmeiras, e até por não ter o contato com o Brasil, ele não caiu naquela ideia, que o Palmeiras tem muito problema com aqueles homens mais velhos lá que são conselheiros, tal, que são italianos. A diretoria, eles brigam, eles vão no vestiário, e o cara ficou meio blindado com isso, acho que nem entendia o que estava acontecendo, e conseguiu montar um time e foi o melhor futebol. O Santos fez uma ótima campanha para um time que não pôde investir, não pôde contratar, chegou longe, achei um pouco covarde na final só. Eu achei que o Santos era o time da alegria, ele tinha que ter ido para cima, porque não tinha nada a perder, né? Propor o jogo um pouco mais. Proporam um pouco o jogo, porque a gente viu que não teve, acho que teve um lance de gol do Santos só, um chute lá, mas o Palmeiras acabou merecendo. Agora a gente vai torcer pro Bayern manter o nosso meme ativo aí, né? Entendi, muito bem, obrigado, PH. E você que está acompanhando com a gente aqui, tem um recado especial para você da Bela Face. Bela Face, botox e harmonização facial. Atendimento personalizado com profissionais capacitados. Melhore sua autoestima e qualidade de vida. Bela Face, no Itapê Shopping. Muito bem, então você que acompanhou com a gente o programa de hoje foi gravado então na tarde dessa segunda-feira de ontem. Eu agradeço muito você que acompanhou, que mandou o seu recado. Nós vamos ficando por aqui, como não temos então as atualizações aqui do boletim epidemiológico, também das notas de falecimento que nós iremos fazer hoje, mas o boletim ele vai estar disponível aí no nosso Facebook, então é só você entrar lá no facebook.com/TV Itapê. Nós trazemos sempre atualização para você. Curta lá a nossa página que você recebe assim que essa mensagem, assim que esse boletim for postado. Então, muito obrigado pela sua companhia e sua audiência. Amanhã tem Telescópio e é ao vivo, é ao meio-dia. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Orocento Prime. Cuidando do seu sorriso.